Olá pessoal, aqui é Kelly Soares para o desafio de março a março, a autoestima é a chave. Essa é a segunda aula de inteligência emocional do desafio e hoje vamos falar sobre as mensagens das emoções. Sim, cada emoção nos traz uma mensagem. Uma emoção por si só não é boa nem ruim, mas a sensação que sentimos pode ser desagradável ou agradável de acordo com a emoção. Toda emoção ativa um potencial para criar. O que significa isso? Se eu aprendo a lidar com essa emoção, se eu identifico ela no meu corpo, se eu interpreto essa mensagem que ela me traz, eu posso ativar algo em mim e a partir daí construir algo produtivo. Se eu não sei de nada disso, eu fico em conflito com as emoções difíceis, querendo sair delas correndo, aí aumenta a ansiedade, eu fico confuso, enfim, vira uma confusão. Quando uma pessoa não sabe lidar com as emoções, é bem difícil dela ser feliz, é bem difícil dela fortalecer a autoestima. Então é importante que nós tenhamos atenção com cada emoção. Vou falar primeiro sobre o medo. Quais são as mensagens que o medo nos traz? O medo, ele traz primeiro proteção à vida. O medo nos protege. O medo, na medida exata, ele cuida da nossa integridade. Ele traz para você a mensagem: olha, cuidado, tem perigo, tem ameaça. Ele traz para você uma mensagem de alerta, de atenção. E ele é fundamental para preservar as nossas vidas. O problema acontece quando a gente se perde no nosso mundo imaginário e começa a não saber a diferença entre o medo imaginário e o medo real. O medo real nos protege e é necessário. Por exemplo, nesse momento, se você não tiver medo do Covid-19, você não vai fazer as higienizações de maneira correta, você vai ficar saindo na rua, você vai fazer coisas que vão expor você, a sua família e todas as pessoas ao seu redor. Então, o medo de um vírus como esse é um medo real. Você precisa realmente se proteger para preservar a sua vida e evitar a contaminação de muitas e muitas pessoas. Esse é um exemplo, certo? Mas para você compreender melhor o medo imaginário, a diferença do medo imaginário e do medo real, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Um homem está andando numa cidade grande, pode ser São Paulo, por exemplo, e ele está passando embaixo de um prédio onde está havendo uma mudança. Um piano não pode ser levado pelo elevador nem pelas escadas, então eles usam um guincho para levá-lo até o 10º andar. Quando o homem percebe, ele olha para cima, esse guincho se solta e o piano começa a cair sobre ele. Ele sente medo e sai correndo. Ele se protege, o piano cai no chão e ele fica vivo. Esse medo é um medo real, protege. Mas se esse mesmo homem estiver andando na praia com céu azul e ele ficar olhando para cima com medo que um piano caia na cabeça dele, já é um medo imaginário. A maior parte dos medos que sentimos são imaginários e causam muita dor. A gente acaba liberando muito cortisol no nosso sangue, o nosso corpo fica em alerta e a gente sofre com isso. Aprender a entender a mensagem do medo é fundamental. Então, quando você sente medo, é importante você entender: esse medo é real ou imaginário? Qual a melhor forma de eu saber? Medo real, eu tenho uma ameaça à minha frente. O medo imaginário, não existe essa ameaça iminente, mas eu sofro como se fosse da mesma maneira. Você se lembra, o cérebro não diferencia o que é real do imaginário. E do ponto de vista biológico, o seu corpo vai atuar da mesma maneira, pelo real ou imaginário,
ele vai colocar você em estresse. Então vale a pena observar, não vale? Bom, esse é o medo. Vamos falar um pouquinho agora sobre as mensagens que a raiva nos traz. A raiva, ela traz uma mensagem de defesa. Ela diz para você, você precisa se defender de alguma coisa. Alguém ou alguma situação está contra você. Então, o seu corpo começa a se preparar para uma defesa. Às vezes, ele te prepara para um ataque, o que é muito importante. Agora, quando você começa a sentir raiva de situações em que você não precisa se defender e você fica se defendendo a maior parte do tempo, aí já é um problema. Daí a importância de você compreender frente à raiva, porque muitas vezes a gente quer que tudo seja do jeito que a gente quer. Então, às vezes, tem uma situação, alguém te fala uma coisa que você não gosta, e você, ao invés de respirar e refletir sobre o que essa pessoa está me dizendo tem sentido, eu posso melhorar? Eu posso me tornar melhor a partir disso? Às vezes a gente se coloca numa posição de defesa sem avaliar a situação. E a partir daí criamos um conflito desnecessário. Então é muito importante estar consciente. O primeiro pilar da autoestima é esse, a autoconsciência. Estar consciente. Por exemplo, se eu estou sentindo raiva, eu respiro, identifico no meu corpo onde que eu estou sentindo essa raiva. Eu respiro digerindo essa raiva, busco os pensamentos que estão gerando essa raiva. Não gostei do que a pessoa falou. Mas aí eu preciso aprender a lidar com as críticas nesse momento. O que essa pessoa falou tem sentido ou não tem? Eu posso melhorar a partir daí? O que eu posso utilizar dessa crítica para melhorar a mim mesma? Não, essa pessoa tem razão. Apesar de eu não ter gostado do que ela disse, ela tem razão. Porque ser sensato é importante. Então, ela tem razão. E aí eu mudo, de uma forma humilde, eu mudo o meu comportamento e não me guio cegamente pela raiva, e sim pelo pensamento claro daquilo que é justo e correto. Do contrário, se eu percebo que aquela pessoa está falando uma coisa que não tem a ver, que não é verdade, que não tem sentido, eu não preciso guardar essa raiva dentro de mim. Eu posso simplesmente me posicionar. Não concordo com o que você diz não faz sentido, mas tudo bem, eu respeito sua forma de pensar, você respeita a minha, a gente segue aí a vida, cada um à sua maneira. As ideias devem brigar, mas não precisam as pessoas brigarem. Lidar com a raiva é uma das coisas mais difíceis que tem. Uma boa forma de estudar sobre isso é estudar o Marshall, Comunicação Não Violenta. É um bom tema para aprofundar em como lidar com a raiva. Outro ponto a ser estudado no que diz respeito à raiva é o comportamento assertivo, que provavelmente no futuro eu vou gravar uma aula para vocês, tá? Bom, então agora nós vamos falar sobre a tristeza. Quais são as mensagens que a tristeza nos traz? A tristeza diz: algo não está saindo como eu quero, falta algo, alguém se foi, algo se foi, tem alguma coisa dentro de mim que eu quero corrigir, algo fora de mim que não está saindo como eu quero, eu estou sentindo uma dor. E a tristeza geralmente nos deixa para baixo, ela é como se a gente perdesse a nossa energia. Muitas pessoas confundem, inclusive, tristeza com desânimo, porque a gente fica realmente sem energia. O caminho para lidar com a tristeza a gente já sabe. Você volta a sua atenção para o seu corpo, faz um scan no seu corpo. Como essa tristeza se expressa no meu corpo? Como eu me sinto? Eu sinto, por exemplo, a tristeza no peito? De que maneira? Qual que é a sensação? E aí eu vou observando como eu sinto a tristeza no meu rosto. Eu, por exemplo, quando estou triste,
além de sentir-me sem energia, né, desanimada, o meu olho parece que cai fisicamente, parece que meu rosto fica caído. É difícil esconder quando eu estou triste. Além do que, a minha voz fica um pouco mais, o tom dela fica diferente, fica com menos vivacidade. Você observar como você expressa a tristeza, a raiva, o medo, como isso se expressa no seu corpo, é fundamental para você desenvolver a inteligência emocional. Quanto mais familiaridade você tiver com as emoções e como você as sente no seu corpo, que pensamentos geram essas emoções, mais domínio de si mesmo, de si mesma você vai ter. E o amor? Vamos falar sobre o amor. Quais são as mensagens do amor? O amor diz que está tudo bem, que está tudo em plenitude, perfeito, completo, que é seguro compartilhar, que você pode confiar, que é importante arriscar, que vale a pena. Você sente conforto, a mensagem é de paz, de alegria, de prazer, um calorzinho no peito, um aconchego, uma harmonia. É tudo plenitude. A mensagem do amor é que está tudo certo, não tem nada errado. A cura pode acontecer, nós podemos nos transformar, tudo vai ficar bem. E você, como você sente o amor no seu corpo agora? Observe, deixe o amor fluir em você, através de você e com você. E agora vamos falar da alegria, da última emoção que eu vou falar hoje. Quais são as mensagens da alegria? A mensagem da alegria é que há motivos para satisfação, há prazer, está tudo bem no meu mundo, o amor está sorrindo para mim, a paz, a tranquilidade, a alegria em fazer movimento, a satisfação em fazer movimento. A mensagem da alegria é mais fácil de identificar do que das outras, porque nós temos uma tendência a prestar mais atenção às emoções difíceis, querendo sair delas correndo e querer voltar correndo para as emoções que a gente considera as mais gostosas. Mas é importante, no que diz respeito à inteligência emocional, que a gente aprenda a lidar com cada uma das emoções sem fugir. Toda emoção pede expressão. Para que ela possa se expressar, a gente precisa reconhecer onde sente essa emoção no corpo, qual o nome dessa emoção, qual a sensação que ela traz, que pensamentos estão ligados a estas emoções. Preciso transformar esses pensamentos? Se preciso transformar, transformo, criando pensamentos mais positivos. Respiro, vou digerindo essa emoção, me limpando para seguir vivendo e sentindo a vida assim como ela é. Essa é a ideia da inteligência emocional. A psicologia positiva fala que um dos princípios da psicologia positiva é você permitir-se ser humano. Isso significa permitir-se sentir as emoções, principalmente aquelas consideradas difíceis. Bom, vou propor para vocês um exercício para que vocês possam identificar e nomear as emoções. Isso é importante para o nosso autoconhecimento. No seu caderno do desafio, você vai riscá-lo fazendo 4 colunas. Use uma folha inteira. Na primeira folha, você vai escrever eu sou e o seu nome completo. Na segunda coluna, você vai colocar sinto, 3 pontinhos. Na terceira coluna, em meu corpo, 3 pontinhos. E na quarta, como se, 3 pontinhos. Aí você pode fazer uma espécie de uma tabela, faz um quadrado, né, com 4 colunas, e na linha de baixo do eu sou e o seu nome completo, você vai escrever
Eu assumo a responsabilidade pelas minhas emoções. Embaixo do sinto, você vai escrever nomear a emoção, o sentimento. Na coluna em meu corpo, embaixo, você vai escrever localização no corpo. Onde? E na quarta coluna, como se, você vai escrever embaixo com o que se parece a sensação. Esse é o exercício que eu propus para vocês já, mas para você escrever e de alguma forma registrá-lo mais profundamente em você. Então, por exemplo, eu assumo a responsabilidade pelas minhas emoções. Eu sou Kelly Soares, na primeira coluna. Eu sinto a alegria, por exemplo, em meu corpo, terceira coluna. No meu coração, como se ele batesse mais forte, como se fosse... eu já falei, né? Como se ele batesse mais forte. Eu sinto no meu coração como se batesse mais forte. Eu poderia colocar, eu sou Kelly Soares e colocaria a angústia, por exemplo. Sinto a angústia no meu peito, em meu corpo onde, né? No meu peito, como se fosse uma taquicardia. Ou senão eu poderia dizer, eu sinto a raiva na garganta, como se fosse um nó. Eu sinto o amor no corpo inteiro, como se me aquecesse confortavelmente. Eu sinto a tristeza no meu coração, como se ele estivesse partido. Bom, esses são alguns exemplos de como fazer esse exercício, que eu sugiro que você faça durante essa semana, que é a semana do desenvolvimento da inteligência emocional. Faça isso para cada uma das emoções. Isso vai fazer muita diferença para você. Então é isso, a aula de hoje eu termino com gratidão e amor e um beijo no seu coração. Até a próxima!